Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, onde nesse vídeo nós vamos começar uma série nova aqui, onde nós vamos começar a falar sobre análise e simulação de projeto utilizando o SolidWorks Simulation. Beleza? Então essa aula é uma introdução, onde nós vamos falar sobre o que é o Simulation e como que ele funciona dentro do SolidWorks, como que ele atua, como ele aparece, o básico, o primordial que você precisa saber para fazer qualquer análise, beleza? Então, para começar, o que é o SolidWorks Simulation? Ele é uma extensão, um suplemento, como diz aqui dentro do SolidWorks, que nos possibilita utilizar os elementos finitos, o método dos elementos finitos, para fazer análises nas nossas estruturas dos nossos projetos, onde nós conseguimos avaliar várias situações, ou seja, a gente simula uma situação real do nosso projeto. Isso é muito interessante porque nós conseguimos colocar o nosso projeto vários passos à frente, onde nós conseguimos avaliar se esse projeto ele vai conseguir resistir a determinadas situações que irão ter no nosso projeto. Então, basicamente, é isso que o SolidWorks Simulation faz. Ele utiliza do método dos elementos finitos para calcular, ele faz um cálculo matemático, e existe todo um cálculo matemático por trás disso, onde nós conseguimos avaliar se o nosso projeto vai resistir às situações. Como que nós encontramos aqui no nosso SolidWorks o SolidWorks Simulation? Como que nós ativamos o Simulation? Como nós fazemos com qualquer outro suplemento. Primeiro a gente vem aqui em suplementos do SolidWorks. Se essa aba aqui não estiver habilitada para você, você clica com o direito. Vem aqui em guias e ativa essa guia aqui que se chama suplementos do SolidWorks. E vai habilitar isso aqui, onde ele vai mostrar aqui todos os suplementos que tem na sua licença do SolidWorks. Então aqui está o SolidWorks Simulation. Você ativa ele e ele vai criar aqui uma nova guia chamada Simulation para você fazer as simulações. E aqui embaixo ele vai também listar os estudos. Eu já tenho alguns estudos aqui, análise estática 1, estudo 2, estudo 3. Tudo isso aqui são estudos utilizando o SolidWorks Simulation. Por que tem vários estudos aqui? A gente faz vários estudos para simular, para entender se o estudo está convergindo com a realidade, onde a gente consegue avaliar a malha, avaliar pontos de singularidade, etc. Vários itens que é um pouquinho mais avançado, então não vamos falar disso agora. Então, quando nós queremos criar um estudo no SolidWorks Simulation, a gente vem aqui na guia de Simulation, novo estudo, e aqui ele nos habilita todos os estudos que nós podemos fazer com o SolidWorks Simulation. Aqui nós temos a análise mais convencional, a mais utilizada, que é a análise estática. Essa análise estática aqui ela é uma análise linear. No método dos elementos finitos, nós temos várias opções de análise, vários tipos de análise. Temos as análises lineares e temos as análises não lineares. A análise linear, ela só trabalha dentro do regime elástico do material. Quando o material ele passa do regime elástico, por exemplo, se nós fazemos uma simulação, teoricamente, e o nosso material ele passa do ponto de escoamento. Quando ele passa do ponto de escoamento, ele já parte para uma situação não linear, onde nós entramos lá no regime de plasticidade do material e etc. Não vamos entrar muito a fundo nesse ponto aqui, senão a gente vai ficar falando só sobre isso. Aqui nós temos as percepção do projeto, onde nós podemos fazer comparações. O próprio SolidWorks pode ir aumentando espessura, trocando material e etc. Onde você consegue determinar uma melhor estrutura para o seu projeto naquela determinada situação. Aí aqui nós temos as análises, as simulações mais avançadas, onde nós já partimos para situações não lineares, onde aqui mesmo nós temos a situação não linear, onde, por exemplo, se um material ele passa do limite de escoamento com a aplicação de determinada força, para você saber a real situação, qual é o real comportamento desse material, se ele vai atingir o limite de ruptura ou não, você tem que fazer uma análise não linear. A análise linear ela só te diz que o material está passando do limite de escoamento. E também se o seu material ele está sobre um regime de grande deslocamento, ou seja,
É um material, digamos assim, plástico, onde você aplica uma força, ele tem grande deslocamento, mas a gente sabe que ele não vai atingir o limite de escoamento. Então, para você ter uma análise mais precisa, você precisa de um solver não linear. Você já não pode tratar ele utilizando a análise linear. Tem essas diferenças, né? Então vamos aqui para a análise estática linear, que essa aqui é a mais usada, até em licença mais padrão do Solid ela tem. Então aqui nós temos a árvore de simulação. Igual quando nós fazemos um projeto, nós temos a árvore de projeto, que tem todos os recursos listados. Aqui nós temos a árvore de simulação. E essa árvore, ela difere um pouco, né, de uma árvore de projeto, porque isso aqui é como se fosse um passo a passo. O método dos elementos finitos, ele trata isso como discretização, onde você estabelece qual malha que você vai utilizar, estabelece as restrições, que isso é muito importante, variando a restrição que o seu modelo tem. Por exemplo, você disse que essa parte é fixa, essa parte é apoiada, aqui vai ter um parafuso, aqui tem movimentação, aqui ele pode se movimentar de um determinado jeito, e etc. Existem várias restrições que você pode estabelecer. Isso se chama, no método dos elementos finitos, discretização. Ou seja, você precisa discretizar o seu modelo matemático para o software entender essas informações e gerar uma análise, gerar resultados para você analisar os resultados e saber se esses resultados eles vão ser satisfatórios para o seu projeto ou não. Então nós já sabemos que isso aqui é um passo a passo, né? Então a primeira coisa que ele pede aqui é o material. Quando você está trabalhando com uma peça só, que não é uma montagem, vários componentes, só vai ter uma peça aqui. Então você precisa dizer para o software qual é o material que você está utilizando na sua peça aqui. Por exemplo, aqui nessa nossa forquilha de um cilindro hidráulico, né? Aqui nós temos a parte onde prende em uma estrutura e aqui é ligado no nosso cilindro. E aqui nós temos as conexões, onde nós temos os contatos, os conjuntos de contato. Tudo isso aqui tem uma série de diferença, né? E nós temos aqui elementos, onde nós podemos simplificar o nosso modelo, dizendo que aqui tem uma mola, que aqui tem um pino, que aqui tem um parafuso, rolamento, etc. Por exemplo, nesse caso aqui, nós não utilizaríamos aqui parafuso, rolamento, pino e nem conjunto de contatos, porque aqui é uma peça só. Nós conseguimos restringir o modelo, dizer para ele aonde é fixo e aonde não é fixo, aonde se movimenta e onde não se movimenta, e aplicar a força que ele vai estar submetido. Então isso aqui seria utilizado mais quando você trabalha com uma análise onde tem uma montagem, vários componentes. Aí o outro item que nós temos aqui seria acessórios de fixação, onde nós falamos para o software aonde aqui na nossa... Porque ele não entende no geral, né? Você precisa dizer, ó, ele pode se movimentar desse jeito, ele tem que ser fixo aqui, essa parte aqui é fixa não sei aonde, é fixa em outra estrutura, é fixo fora da máquina. Aí você pode, né, estabelecer vários tipos aqui. Ele tem a geometria fixa, que é a mais utilizada. Temos aqui a rolagem de deslizamento, ou seja, onde ele apoia, mas ele se movimenta nesse sentido. Nós temos a articulação, ou seja, vários tipos aqui de fixação. E aqui na nossa peça, nós obrigatoriamente teríamos que definir essas situações, senão nós não conseguiríamos rodar uma análise aqui. Aqui nós temos as cargas, onde nós, né, definimos qual é a força, se tem força, se a gente quer analisar sobre uma força, se a gente quer analisar torque, podemos colocar pressão, podemos adicionar a gravidade, entre vários outros itens que nós temos aqui. E aqui, aí então nós entramos na parte de malha. A malha, basicamente, é transformar o nosso modelo 3D, o nosso elemento, no caso aqui, sólido, em elementos tetraédricos. Ou seja, tetraédricos, que nome estranho, né? Tetraédrico é um tipo de elemento que o SolidWorks trabalha, ou seja, ele pega todo esse elemento, essa peça sólida, e transforma em vários elementos tetraédricos. Tetraédrico é como se fosse uma pirâmide. Porque como ele é sólido, ele é tridimensional, você trabalha com as 3 dimensões, ele transforma não em um triângulo, ele transforma em uma pirâmide, como no meio. Por que ele faz isso?
Porque cada ponto dessa pirâmide, cada ponto desse a gente chama de nó aqui no SolidWorks, nos elementos finitos. Esses nós que atuam na formulação matemática para que o software entenda qual é o deslocamento, qual é a tensão que está atuando naquele nó ou naquele elemento, como a gente pode escolher também. Então, basicamente é isso. A malha é transformar a nossa peça em vários pequenos elementos, um ligado no outro, onde esses elementos, como um todo, a gente chama de malha. Então, nós temos alguns tipos de elementos no SolidWorks, dependendo do tipo de peça e dependendo, no geral, da formulação matemática que você quer trabalhar na sua análise. Por exemplo, quando a gente trabalha com elementos com peças sólidas, ou seja, tridimensionais, onde você precisa considerar as três dimensões x, y e z da sua peça, nós temos os elementos tetraédricos, que se parecem com umas pirâmides, né? Então as pirâmides têm todos os seus pontinhos e a terceira dimensão, no caso, seria o pico da pirâmide. E nós temos os elementos também de casca, que são os elementos que nós utilizamos quando nós estamos tratando de análises de chapas metálicas, por exemplo. Quando nós utilizamos os elementos de casca, quando as duas dimensões da peça, por exemplo, nas dimensões x e y, são muito superiores à espessura. Então, que você pode, pelo cálculo matemático, ignorar a terceira dimensão. Claro que no software você estabelece uma espessura e tudo mais. Ele entende que é um elemento de casca, onde ele faz uma simplificação, gerando um elemento mais leve para você trabalhar. E nós temos também os elementos de viga, onde nós conseguimos ter as mesmas formulações como se nós fizéssemos lá um cálculo analítico, onde a gente calcula os momentos, onde a gente calcula a deflexão da nossa viga e etc. Eles têm essa mesma formulação. E depois que nós geramos a malha, nós vamos aqui em executar estudo e geramos o estudo baseado nas informações que nós colocamos aqui no nosso software. Aí ele vai te dar várias situações, por exemplo, eu vou puxar esse aqui. Aqui é uma espécie, é um tipo de resultado que ele me deu. Em tensão de von Mises, aonde está tendo o maior pico de concentração de tensão. Claro que isso aqui é uma situação onde está tendo ponto de singularidade, ou seja, aqui nessas arestas aqui, está tendo grande concentração de tensão, mas isso a gente vai falar mais para frente, talvez. Nós podemos calcular aqui o deslocamento que a nossa peça está tendo em relação a essa força que nós colocamos, né? Vou botar para exibir a malha aqui, esse aqui seria a malha, né? Aqui estão os elementos que parecem uns triângulozinhos. É uma pirâmide, então a gente não consegue ver o terceiro ponto, basicamente, ele é um pouquinho mais para dentro aqui. Né? Então, assim que nós fazemos uma análise. Aí nós precisamos pegar esses resultados e analisar e saber se esses resultados estão condizentes com a realidade. Não simplesmente fazer uma análise e achar, pronto, deu aqui, é isso. Não, porque isso pode custar muito caro para você. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e se você quiser conhecer o nosso treinamento Expert CAD Projetista Mecânico, clique aqui embaixo no link, você vai ser direcionado para a nossa página, onde lá nós temos um módulo, onde nós colocamos como um módulo bônus, única e exclusivamente para fazer análise dos nossos projetos. Então você vai aprender desde a concepção de um projeto, modelamento, montagens, detalhamento, tudo isso conforme normas. Vamos aprender sobre projetos específicos como chapas metálicas, estruturas metálicas. Vamos ter um módulo também só sobre dimensionamento, onde nós falamos sobre dimensionamento de motor do ponto de vista mecânico, dimensionamento de eixos, como selecionar um material para o seu projeto, onde a gente traz os termos importantes, como que a gente faz uma comparação. Muito interessante, um conteúdo essencial para quem deseja trabalhar nessa área. Esse conteúdo a gente planejou ele todo pensando exatamente nas dificuldades que a gente tem no começo da carreira, até quando a gente já sabe bastante coisa. A gente precisa procurar informações e às vezes a gente não consegue achar aquela informação necessária para fazer determinada coisa. Então a gente sempre fica naquela insegurança. Então, lógico que quando você trabalha num setor de projeto, existem vários segmentos de projetos específicos. E nós, como projetistas,
nós sempre vamos continuar estudando e sempre continuar aprendendo, ainda mais se aperfeiçoando no segmento de projeto que você está inserido. Mas a sua curva de aprendizado e o seu conhecimento ele vai ser muito maior e vai ser muito mais fácil, digamos assim, sua vida profissional com um treinamento desse nível, onde você vai ter todo o conteúdo ali mastigado para você já se tornar um expert. Beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Um abraço.